Fala pessoal, o Bolsonaro desaba ao saber aí, de certo modo, da data da sua prisão. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a data da prisão do Bolsonaro e que de certo modo acaba um tanto mais que se complicando por conta, não só sobre o caso da embaixada, mas por três fatores, essa que é a realidade. E esses três fatores aí, né, é o caminho da rota para a prisão do Bolsonaro. A Polícia Federal aí já chegou praticamente à conclusão de alguns crimes dele, tem praticamente aí penas definidas e até mesmo quando o Bolsonaro será condenado, provavelmente, é claro, a gente vai falar aqui, mas a situação do Bolsonaro está complicando demais e eu vou revelar todos esses detalhes. Eu sou o Cláudio Pereira e nesse vídeo nós vamos falar aí sobre, literalmente, o Bolsonaro em pânico, essa que é a realidade e a data aí, né, da prisão do Bolsonaro, que de certo modo acaba que, né, tá literalmente traçada. Essa que é a realidade, o Bolsonaro se complica demais, né, por conta aí de algumas situações, né, do Bolsonaro ter aí praticamente ter ido para a embaixada, mas para te falar a verdade, esse não é o pior, né, o pior cenário do Bolsonaro. Existem outras situações que complicam o Bolsonaro e tá praticamente aí já tem um calendário traçado para a condenação do Bolsonaro e que de certo modo vai levar o Bolsonaro à prisão aí por tentativa de golpe de Estado. Então a gente vai falar sobre essa situação do Bolsonaro que está um tanto mais que delicada e muitas pessoas estão preocupadas em especial, né, de certo modo, poxa, né, o Bolsonaro foi lá para a embaixada, né, e de certo modo desrespeitando as medidas aí impostas pela justiça brasileira, só que esse não é o pior cenário, né, do Bolsonaro. A Polícia Federal, de certo modo, já tem aí, consequentemente, encontrado aí os possíveis crimes do Bolsonaro, vai apresentar a PGR, essa que é a verdade, e de certo modo a casa do Bolsonaro acaba caindo, desmoronando, essa que é a verdade. Então, já me apresentei, que eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui e nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro. Bem, o que acontece para que você possa entender? O Bolsonaro, né, está com problemas judiciais aí seríssimos, em especial no ramo mais duro, né, do direito, que é o direito penal. E o Bolsonaro está com sérios problemas, né, com a Polícia Federal e com a PGR. Você sabe muito bem, né, que houve aí supostamente uma tentativa de golpe de Estado, essa que é a realidade. A coisa ficou um tanto mais que complicada. Houve aí a tentativa, né, e consequentemente falha, né, por isso que é uma tentativa. Então, o Bolsonaro participou supostamente de tudo isso e aí tentou fugir do Brasil, depois voltou e virou uma situação extremamente delicada para ele. E agora a Polícia Federal já literalmente aí um tanto mais que traçou, né, aí a rota para a prisão do Bolsonaro. É claro, né, a Polícia Federal especificamente que vai, né, condenar o Bolsonaro, mas sim a Justiça, né, a Suprema Corte. Então, mas antes disso, antes de chegar nessa situação lá na condenação do Bolsonaro, quantos anos vai pegar, quais foram os crimes que o Bolsonaro supostamente cometeu, existe aí um caminho. E esse caminho você vai saber aqui hoje, tá? E qual é o caminho? Muitas pessoas estão preocupadas aí em relação sobre a descoberta da visita clandestina à embaixada da Hungria, mas esse talvez seja um dos menores problemas aí do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi lá na embaixada da Hungria, né, em Brasília. Os investigadores estão de olho sobre essa situação, né, porque de certo modo o Bolsonaro estava tentando se esconder lá porque houve aí uma tentativa de impedir aí a posse do Lula. Só que a situação do Bolsonaro ela vai se complicando. Por quê? Né? A Polícia Federal já descobriu aí algumas situações do Bolsonaro e algumas situações como crimes, né? E vai apresentar aí o relatório final. Essa aqui é a verdade, existe aí um caminho. A Polícia Federal vai apresentar um relatório aí para a PGR, mostrando quais são os crimes, né, que na teoria o Bolsonaro teria cometido, e isso vai ser consequentemente até julho. Então a Polícia Federal vai pegar e vai mostrar, né, a PGR, olha, o Bolsonaro cometeu, eu vou falar mais sobre os crimes, enquanto isso você deixa um joinha. Até julho, nós estamos em março, até julho a Polícia Federal vai apresentar, olha, o Bolsonaro cometeu alguns crimes, né, essa que é a realidade, e agora cabe a PGR levar adiante, tá? Então, até julho, a Polícia Federal vai apresentar aí os crimes que o Bolsonaro cometeu, que foi aí
crime de suposta, vamos colocar aqui supostamente, suposta tentativa de golpe de Estado, suposta abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, supostamente, tá? Então, o Bolsonaro vai, a Polícia Federal vai apresentar até julho desse ano, né, esses crimes aí, supostos crimes do Bolsonaro. Essa que é a realidade. Então, a partir dali, a PGR vai respeitar também, tem a situação aí do calendário eleitoral, mas, de certo modo, a PGR vai apresentar essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal ainda praticamente aí, né, no meio do ano. E a coisa para o Bolsonaro vai se complicando um pouco mais. Por quê? A partir daí, a Polícia Federal apresentando, né, esse inquérito, a conclusão final aí, mostrando quais são os crimes, cabe a PGR, né, dar sequência, né, nessa situação do Bolsonaro que fica um tanto mais que complicada que delicada, e a partir daí a coisa fica um tanto mais que difícil, porque praticamente não vai ter mais volta, tá? Então, lá no, pelo menos foi veiculado aí que no Supremo, não há dúvida que existe uma maioria, né, para receber essa denúncia contra o Bolsonaro, ou seja, a partir dali praticamente não tem jeito, né? E de certo modo vai ter aí uma ação penal para condenar o Bolsonaro. E aí a coisa fica um tanto mais complicada, porque na teoria, né, algumas pessoas que poderiam salvar o Bolsonaro são poucos, né, são votos vencidos. Então, a situação fica difícil. Então, como eu já havia mencionado, até julho, a Polícia Federal conclui e apresenta aí o relatório final, a PGR vai apresentar a denúncia e agora o STF vai julgar. E quando? Bem, eu vou falar para você provavelmente quando é que o STF vai julgar aí toda essa situação e a condenação do Bolsonaro, tá? Lembrando que teve outras pessoas aí que no ano passado já foram condenadas a 17 anos de prisão, que foi o caso lá do ex-técnico da Sabesp, Aécio Lúcio Costa Pereira, a 17 anos de prisão por dano qualificado. Então, né, e deterioração, perdão, né, de patrimônio público, né, enfim, e mais outras situações. Tá, mas e aí? Quais são, de certo modo, os crimes aí, ou pelo menos supostos crimes cometidos por Bolsonaro? Porque de outros caras aí que pegaram 14 anos, 15 anos de prisão, né, nós sabemos, tá? Então, é o resultado de algumas pessoas aí que invadiram lá e quebraram o patrimônio público, foram 14, 15 anos de prisão, 16, 17. E o Bolsonaro? Quanto tempo o Bolsonaro vai pegar? E quais são os crimes? Bem, pelo menos é o que é veiculado aí, que a situação de Bolsonaro ela se complica. Por quê? Os investigadores, segundo o próprio jornal do O Globo, né, acompanham de perto a apuração aí, já vem elementos para enquadrar Bolsonaro, ou seja, tá, na teoria aqui o Bolsonaro cometeu, né, crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, com pena de 4 a 8 anos de prisão, tá? Só aqui já praticamente, né, pega aí regime fechado, essa que é a realidade. Golpe de Estado, tá? A situação fica um tanto mais complicada para o Bolsonaro, né? Golpe de Estado para tentar aí depor um governo legitimamente constituído de 4 a 12 anos, ou seja, né, 8 mais 12 já dá 20 anos de jaulas, tá? Então, de jaula. Então a coisa vai ficando um tanto mais que complicada. E aí, né, também avaliam que o ex-presidente integrava aí uma organização criminosa, o que poderia levar a uma condenação de 3 a 8 anos de crime, enfim. A pena total para o Bolsonaro poderia chegar a 28 anos de prisão. 28 anos de jaula em regime fechado. Então, a coisa vai ficando mais complicada. E para desespero do Bolsonaro, né, parece que até os aliados do Bolsonaro aí já praticamente admitiram que a situação do Bolsonaro ela fica um tanto mais que complicada, um tanto mais que delicada. Os próprios amigos aí do Bolsonaro já literalmente dizem aí que não tem jeito, tá? Até os aliados do Bolsonaro consideram que as condenações impostas aos réus aí pelos atos golpistas já estão preparando um terreno para uma punição do ex-presidente, que deve receber penas ainda mais altas que os manifestantes aí por conta do seu papel como incentivador e mentor intelectual do golpe, tá?
Então os próprios bolsonaristas já estão entendendo que não tem jeito, tá? Mesmo os mais fiéis aliados de Bolsonaro não admitiram publicamente, mas já sabem que a condenação do Bolsonaro é considerada aí inevitável. A questão é saber aí se o cronograma estabelecido pela Polícia Federal, né, vai ser seguido à risca pela PGR e pelo STF. Então, se depender da Polícia Federal, o Bolsonaro aí tá numa situação extremamente complicada, delicada, difícil aí de reverter, tá? Eu acho que é irreversível. Vamos colocar aqui 90... Enfim, eu acho que assim, só para pegar a parte já de opinião, essa é a realidade, acredito que a situação do Bolsonaro nesse caso aí é bem complicada. Agora, lembrando, você fala, pô, Cláudio, você vem jogar um balde de água fria né, na situação aí que a própria Polícia Federal já tá mostrando e traçando o caminho do Bolsonaro. Bem, se você parar para pensar, né, gente, ó, processo civil, eu tô com o livro aqui, deve estar, enfim, depois eu mostro para vocês. Processo civil é um negócio bem complicado, tá? É bem verdade que existe uma grande possibilidade do Bolsonaro ser preso ainda esse ano, que vai ser julgado aí, eu nem mencionei, né? Mas enfim, o pessoal tá acreditando aí que até dezembro o Bolsonaro pode receber uma condenação pelo STF. Essa que é a verdade, tá? Durante todo esse tempo aí, até julho, a PGR aceita e a Polícia Federal conclui. A PGR aceita a denúncia e até dezembro o Bolsonaro vai ser condenado. Agora, falando sobre a situação de processo civil é um ramo muito complicado, porque de certo modo dita as regras do processo. E por mais que o Bolsonaro tá ali com quase os 2 pés na jaula, a verdade é que a situação do Bolsonaro pode ser revertida se encontrar advogados aí que gostem bastante de processo civil, processo penal, e também, né, sejam, né, fantásticos nessa área. Agora, é possível sim que o Bolsonaro consiga sair livre dessa se os caras trabalharem aí de modo... É difícil, gente. Essa que é a realidade. Para o Bolsonaro sair dessa situação aí, é bem complicado. Essa que é a realidade. Eu tava tentando aqui procurar uma outra maneira para dizer que ainda há esperança, mas é bem complicado porque o Bolsonaro ele colabora, né, negativamente, né, nessa situação. Comete gafes e mais gafes e vai só piorando a situação. E em resumo, né, agora tá aí com a condenação literalmente batendo a porta. Agora, vamos ver como é que os advogados dele vão se comportar diante dessa situação, mas acho bem difícil, tá? Tem que mergulhar muito ali no novo Código de Processo Civil para ver se encontra qualquer coisa para, no caso aí, talvez atrasar. Embargos de declaração, né? Recursos e mais recursos. Mas o que ele pode fazer é simplesmente adiar a prisão, tá? Falando assim, né? Melhor pro Bolsonaro, a melhor das hipóteses, sim, talvez o que ele poderia conseguir aí, os advogados dele, seria adiar a prisão dele, né? Essa que é a verdade. Eu acho que é bem difícil a situação do Bolsonaro. Eu particularmente gosto muito de processo civil, mas mesmo assim, né, processo civil, processo penal, acho bem difícil o Bolsonaro escapar dessa situação da qual ele mesmo plantou, né? E é uma situação bem complicada. Enfim, é isso a situação assim, em resumo, a situação do Bolsonaro se complica e é bem provável aí que ele seja preso esse ano. Até os aliados dele aí já estão praticamente dizendo que é inevitável a prisão dele. Então, se os aliados do Bolsonaro estão dizendo que a prisão é inevitável, né? Se eles mesmos já reconheceram, de uma maneira não publicamente, mas já reconheceram nos bastidores, quem sou eu aqui para poder dizer que ele tem chance, tá? Então, eu acho que é bem difícil. Comenta aí se você acha que ele tem chance de ser, de ficar livre dessa, ou tem chance de ser um candidato muito forte aí a presidiar. É isso. Valeu, obrigado pela presença, valeu pelo moral aí.